Você já parou para pensar por que, mesmo se esforçando, continua travado no mesmo lugar? A maioria acredita que o fracasso aparece nas grandes decisões, que ele chega com uma derrota óbvia, com uma crise visível, com aquele momento dramático onde tudo desmorona de vez. Mas a verdade é bem diferente e mais incômoda. O fracasso começa na manhã, começa no exato segundo em que você abre os olhos e já entrega o controle da sua mente para o mundo. Antes mesmo de sair da cama, você já tomou uma decisão. E, na maioria dos dias, é a decisão errada. Eu, Brian Tracy, estudei os padrões de comportamento de pessoas bem-sucedidas por décadas. E uma das descobertas mais consistentes que encontrei é esta. O que você faz nos primeiros 30 minutos depois de acordar define a qualidade inteira do seu dia. Não o que acontece às 3 da tarde. Não a reunião difícil do final do expediente. Os primeiros 30 minutos. Nesse vídeo, vou te mostrar por que sua manhã pode estar sabotando silenciosamente tudo que você quer construir e o que fazer de forma prática para transformar esse momento em sua maior vantagem diária. Não é sobre acordar às 5 da manhã por modismo. Não é sobre seguir a rotina de algum bilionário americano que você viu no Instagram. É sobre clareza, sobre intenção, sobre decidir todos os dias que você não vai mais deixar o acaso determinar quem você é. Se você está cansado de começar as segundas com energia e terminar as quintas no mesmo lugar de sempre, este vídeo é para você. O fracasso não grita. Ele não aparece com uma placa avisando: aqui está o que está te impedindo de crescer. Ele se instala devagar, em detalhes tão pequenos que parecem inofensivos. Começa no momento em que o despertador toca e você pensa, só mais 5 minutinhos. Continua quando o primeiro ato do seu dia é abrir o WhatsApp para ver o que o mundo quer de você, antes de saber o que você quer de você. Segue com aquele pensamento que surge quase automaticamente. Hoje vai ser mais um dia igual. E aí está, a primeira batalha do dia, travada em silêncio e perdida antes mesmo de você se levantar da cama. O que a maioria das pessoas não percebe é que a mente humana é extremamente sugestionável nas primeiras horas da manhã. Os neurocientistas chamam isso de estado hipnagógico, a transição entre o sono e a vigília, quando o cérebro ainda está em ondas lentas e absorve informação de forma quase passiva. É exatamente nesse momento que você tem o maior poder sobre seus próprios pensamentos. E o que a maioria faz com esse poder? Entrega para as notificações, para as redes sociais, para as preocupações do dia anterior que ainda não foram resolvidas. Quando você começa o dia reagindo ao que o mundo coloca na sua frente, você entra na vida com desvantagem, porque o mundo não vai esperar você se organizar. O mercado não vai pausar enquanto você decide se quer ou não ser produtivo hoje. As oportunidades não ficam esperando na fila até você estar com disposição. O sucesso não é construído em grandes decisões esporádicas. Ele é construído em microdecisões repetidas, todos os dias, sem exceção. A forma como você se levanta, como você se fala ao olhar no espelho, que pensamentos você permite que ocupem a sua mente antes do café? Que prioridade você dá para suas metas antes que as urgências dos outros tomem conta do seu tempo? Esses pequenos atos formam ou destroem o seu caráter. Não porque cada um deles seja grandioso, mas porque são repetidos. E o que você repete sem consciência, com o tempo, vira destino. Pense comigo. Se cada manhã começa com caos, com dispersão, com a sensação de que você está sempre correndo atrás, como você espera que sua vida seja ordenada, firme e próspera? Você está, literalmente, desenhando seu futuro toda manhã. Só que na maioria das vezes, o desenho é uma cópia idêntica do dia anterior. Existe um princípio que aprendi cedo na minha carreira e que mudou completamente a minha relação com o tempo. A primeira hora do dia é a mais importante que você tem. Não porque ela seja magicamente diferente das outras, mas porque ela ainda não foi contaminada. Antes da primeira ligação, antes do primeiro problema que surge no trabalho, antes que alguém venha te pedir algo,
antes que o noticiário te encha de ansiedade. Existe uma janela pura, limpa, silenciosa, e é ali que você tem a chance de se programar para o dia. Se não aproveitar esse momento, o mundo vai preenchê-lo por você, e ele não vai preencher com o que você precisa, vai preencher com urgência, ruído, demanda dos outros. Deixa eu te dar uma estrutura prática, algo que não toma mais de 15 minutos, mas que vale mais do que um dia inteiro vivido no piloto automático. Primeiro, levante quando prometeu, sem negociar com a preguiça. Isso pode parecer simples, mas é um ato de respeito próprio. Quando você cumpre a promessa mais básica que faz para si mesmo, acordar na hora certa, você está enviando uma mensagem profunda ao seu cérebro. Minha palavra tem peso. Segundo, beba água. Antes do café, antes do celular, antes de qualquer coisa. Seu corpo passou horas sem hidratação. Esse ato simples de cuidado é um sinal que diz ao seu sistema nervoso: estou presente, estou consciente, estou no controle. Terceiro, sente em silêncio, mesmo que por 5 minutos, e se pergunte: o que eu preciso fazer hoje para me sentir orgulhoso de mim mesmo quando a cabeça tocar o travesseiro esta noite? Não o que seu chefe precisa, não o que sua família espera, o que você precisa para se respeitar ao final do dia. Quarto, escreva 3 coisas. Uma ação concreta que te aproxima da sua meta principal, uma atitude que você quer sustentar ao longo do dia e um pensamento que você não vai permitir que entre na sua cabeça hoje. Isso é estrutura, isso é direção, e ao contrário do que muitos pensam, não exige força de vontade absurda, exige apenas 15 minutos de intenção. A diferença entre quem avança e quem fica parado raramente está na inteligência, nos recursos ou nas conexões. Está na disciplina invisível, aquela que ninguém vê, mas que transforma tudo. A que faz você planejar o dia quando poderia improvisar. A que faz você treinar a mente quando poderia se entreter. A que faz você agir com intenção quando a maioria age por impulso. E onde essa disciplina invisível começa? Na manhã. Sempre na manhã. Quero te fazer uma pergunta antes de continuar. Pensa na sua rotina de manhã hoje. O que você realmente faz nos primeiros 30 minutos depois que acorda? Não o que você gostaria de fazer. O que você de fato faz. Deixa nos comentários, porque eu tenho certeza que muita gente aqui vai se identificar com o que você descrever. E essa honestidade pode ser exatamente o que vai te ajudar a mudar. O erro mais comum entre pessoas que fracassam repetidamente não é a falta de tentativas, é que, cada vez que falham, constroem uma história interna que justifica continuar falhando. Uma voz silenciosa que se repete toda manhã, muitas vezes sem que você perceba: não sou constante. Sempre começo bem e não termino. Não tenho o que os outros têm. Essa voz parece apenas um pensamento passageiro, mas o cérebro não diferencia um pensamento passageiro de uma instrução repetida. Para o cérebro, o que se repete com consistência vira crença, e o que vira crença dirige comportamento. Você não age conforme o que deseja, você age conforme o que acredita que é. Se toda manhã você se levanta com a identidade de alguém que não consegue manter consistência, então, mesmo que tente, vai sabotar seu próprio esforço, não por fraqueza de caráter, mas por uma programação que você mesmo instalou sem perceber. A boa notícia: programações podem ser reescritas, não com pensamento positivo superficial, não com frases motivacionais que você lê e esquece no mesmo dia, com repetição estratégica, com afirmação consciente, com a prática diária de escolher que tipo de pessoa você decide ser, até que essa pessoa se torne real. Amanhã é o momento perfeito para instalar essa nova narrativa. Antes que a dúvida apareça, antes que o ruído do dia contamine sua mente, ainda existe silêncio suficiente para você se ouvir de verdade. Fale em voz alta para si mesmo. Hoje eu ajo como alguém disciplinado, focado e comprometido com o que importa. Pode parecer estranho no começo, mas ao dizer isso todos os dias,
Ao se mover a partir dessa energia, algo muda. A identidade começa a se ajustar à afirmação. E quando a identidade muda, tudo mais segue. Suas decisões ficam mais rápidas. Sua voz fica mais firme. Sua postura muda. Sua presença muda. Não porque o mundo te deu algo novo, mas porque você construiu por dentro uma estrutura que te sustenta, independente do que aconteça por fora. Tem mais uma coisa que precisa ser dita sobre isso, e é um dos pontos mais negligenciados no desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas começam o dia com o corpo no presente, mas com a mente presa no passado, presas em decisões que não tomaram, em oportunidades que deixaram passar, em momentos onde se falharam e nunca se perdoaram de verdade. E essa culpa não declarada, esse peso que você nem sempre nomeia, é um dos maiores sabotadores de energia que existem. O que não se fecha, se repete. O que não se perdoa, limita. O que não se enfrenta, arrasta. Por isso, parte fundamental de uma manhã poderosa é limpar o terreno emocionalmente. Se perdoar pelo que não sabia fazer naquele momento. Reconhecer que se hoje você faria diferente, é porque cresceu, porque aprendeu, porque já é outro. Toda manhã, antes de começar, respira fundo e diz para si mesmo: hoje eu não me puno pelo passado. Hoje eu uso tudo que já fui para ser melhor. Isso não é fraqueza, isso é maturidade. E um homem maduro não vive justificando o passado, mas também não fica preso nele. Ele aprende, integra e avança, mais leve, com mais clareza, com o peito aberto. O maior erro de quem quer mudar de vida é achar que precisa mudar tudo de uma vez, que precisa de uma transformação radical, de um evento dramático, de um momento de virada onde tudo se reorganiza magicamente. Mas as grandes transformações não nascem de decisões drásticas. Elas nascem de pequenos compromissos sustentados. Atos tão simples que parecem insignificantes. Acordar 5 minutos antes do que ontem, escrever 3 frases num caderno, beber água antes do café, respirar conscientemente antes de reagir ao primeiro problema do dia. Esses pequenos atos, repetidos com honra, dia após dia, se tornam alicerces. E alicerces não aparecem, mas sustentam tudo. Você não está falhando porque não tem capacidade de mudar. Está falhando porque subestima o poder do pequeno, porque espera ver resultados grandes antes de se comprometer com os passos pequenos. E aí entra num ciclo que consome energia sem gerar avanço. Pare de romantizar a mudança como algo grandioso. O verdadeiro crescimento não tem trilha sonora épica. É silencioso, é repetitivo. Às vezes é até monótono, mas é exatamente nessa monotonia disciplinada que mora a transformação real. Toda manhã, em vez de se cobrar por tudo que ainda não conquistou, faça uma pergunta simples: o que eu posso fazer hoje que me aproxima um pouco mais da minha melhor versão? Não da perfeição, não do sucesso total, da sua melhor versão. Um passo, uma decisão, uma escolha consciente. Quando você coleciona pequenas vitórias diárias, algo dentro de você se fortalece. O fracasso deixa de ser um fim e se torna um professor. E assim é que se ganha de verdade, não com gestos grandiosos, mas com consistência mínima, diária, firme e decidida. Um dia você vai acordar e perceber que tudo que sonhou não chegou por acaso. Chegou porque você não desistiu do pequeno. E quem não desiste do pequeno, inevitavelmente conquista o grande. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se em algum momento você se reconheceu nessas palavras e sentiu que algo precisa mudar, deixa o like. Esse gesto simples ajuda muito a levar esse ensinamento para mais gente que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal, porque toda semana tem mais ensinamentos de Brian Tracy aqui, em português, direto para você, sem filtro, sem enrolação, só o que realmente transforma. Quando tudo estiver dito, quando os dias passarem e as desculpas já não se sustentarem mais, você vai entender uma verdade simples, mas inevitável. Você não fracassou por falta de oportunidade.
Fracassou por não tomar controle de si mesmo todas as manhãs, porque em cada amanhecer você teve a chance de reescrever sua história, de caminhar diferente, de ser diferente, e escolheu repetir. Mas se você chegou até aqui, é porque algo em você já não aguenta continuar igual. Há uma voz que grita em silêncio: chega, eu posso mais do que isso. Essa voz, quando escutada com coragem, se torna guia, força, renascimento. Você não veio para sobreviver os dias. Você veio para construir uma vida digna de ser vivida, com direção, com caráter, com poder real. Mas isso não se recebe, se conquista. E a conquista começa quando você para de negociar com suas próprias desculpas. Começa quando amanhã de manhã o despertador tocar e, em vez de rolar para o outro lado, você sentar na cama e dizer para si mesmo: hoje eu não me falho, não porque está tudo resolvido, não porque é fácil, mas porque você não está mais disposto a ser o resultado do seu passado. Você decidiu ser o arquiteto do seu presente. E quando essa frase deixar de ser um desejo e se tornar sua lei interna, quando ela virar o seu código, a sua bússola, o seu ponto de partida todo dia, então não há mais marcha atrás. Porque você já não é o mesmo. Porque agora você entendeu o que poucos entendem. O homem que transforma a sua manhã, transforma a sua vida inteira. Até a próxima!